Bom, eu só queria dar uma introdução assim, na natureza dessas coisas, do caminhar no Espírito, o andar no Espírito, e o plano de Deus também para o ser humano, né? Mas eu acho que o básico de tudo é a gente reconhecer a natureza triuna do ser humano, espírito, alma e corpo, e o nosso relacionamento com Deus, como ele se estabelece. Deus nos deu o Espírito dele que habita em nós, com um propósito definido de ter comunhão com ele e de ter um relacionamento com ele. Então, são textos assim já bastante conhecidos e creio que todo mundo que já é familiar para todos, mas eu acho que vale a pena a gente só pegar esse fundamento e a gente falar um pouco, compartilhar alguma coisa sobre isso. Em 1 Tessalonicenses 5:23, fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um texto bem simples, mas eu só queria colocar isso como a palavra descreve a nossa natureza. Ou seja, o ser humano, ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, com um espírito, uma alma, como você já descreveu aí alguns, não sei nem se você descreveu isso ainda, a terminologia em grego, né, do espírito, alma e corpo. E, basicamente, o que a gente vai tratar aqui hoje, como esse aspecto do fato de a gente ter um espírito, isso afeta a nossa vida e isso também nos direciona. E um outro texto que também eu queria colocar aqui, que é uma declaração de Jesus Cristo no diálogo que ele teve lá com aquela mulher samaritana, e ele fala, acho que todo mundo conhece o diálogo, depois a gente pode até rever aqui, mas ele fala para aquela mulher lá: a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse é um ponto bem definitivo para o que a gente quer abordar aqui nessa noite. A palavra fala que o homem é espírito, alma e corpo, e a declaração aqui de Jesus: mas Deus, ele é espírito. Ou seja, aquilo que vai ter comunhão com o Pai, ou uma revelação de Deus, de Jesus Cristo na nossa vida, é o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Eles vão refletir essa realidade. Mas a realidade, ela é encontrada na esfera do nosso espírito. Então, isso é só para a gente ter essa... Logicamente, todo mundo sabe, Deus é um Deus triuno, o homem foi criado à imagem e semelhança dele, porém Deus também é o Pai, Filho e o Espírito Santo, da mesma forma que o homem é espírito, alma e corpo. Então, só para a gente entender um pouco a respeito dessa interação toda, e que existe uma ênfase aqui que Jesus Cristo trouxe, e a gente precisa de, como que fala, que seja algo mais natural, ou parte do nosso ser, parte da nossa vida, do nosso estilo de vida, da maneira que a gente vive. Como você já citou aí nos comentários, existe o outro trecho lá em João 3, que ele fala: importa-vos nascer de novo. Ou seja, aquele que é nascido da água e do Espírito é que tem acesso a essas coisas e que vai realmente lidar com essa realidade. Naquele encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, que ele vem ali no poço, né, e ele começa aquele diálogo, e
existe uma abordagem do Senhor Jesus buscando se revelar para aquela mulher. Então ele começa aquele diálogo, existe aquela tensão inicial ali dos preconceitos entre samaritano e judeu, e aí ela vem trazendo toda a tradição, né? Nossos pais adoravam nesse monte, mas os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, então eu só fui direto lá na declaração de Jesus Cristo, mas a questão ali é que ele estava estabelecendo essa realidade, ou seja, não é uma tradição, o reino de Deus não vai ser resultado de uma tradição religiosa ou de um costume, ou aquilo que a interpretação humana. Então ele estabelece uma nova realidade. Aí, ou seja, não se trata de um lugar, não se trata de pessoas, não se trata de uma tradição. Se trata de uma realidade onde essas coisas acontecem numa esfera que ele diz, Deus é espírito, e essa palavra é importante, pneuma, ou seja, é o fôlego divino, é o espírito que pode trazer vida. Então, ali ele estabelece uma nova realidade, uma realidade espiritual, e quando a mulher começa a perceber com quem que ela estava falando, e ela mesmo fala, mas vai vir o Cristo, que é o Messias, e vai nos ensinar todas as coisas. E ele vai e se revela para ela. É este mesmo que tá falando com você. E ela sai dali, volta para a cidade lá, conta tudo que ela percebeu, e logo veio toda uma cidade ter com Jesus, e ele realmente se manifesta ali para aquelas pessoas. Então, é a partir daí que a gente tem que se posicionar diante de Deus e dessa realidade do Espírito Santo. E como a gente está muito habituado com experiências, é uma experiência maravilhosa você receber o Espírito Santo, você ser batizado com o Espírito. Marcos, depois você pode ler aí, capítulo 1, fala disso, primeira manifestação de Jesus Cristo, ele veio para ser batizado e logo veio o Espírito Santo sobre ele, e ele recebeu o Espírito Santo ali, aliás, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ali veio a revelação do Pai em relação a Jesus Cristo. E João Batista também dá uma declaração bem específica. Eu vos batizo com água, mas ele virá e vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo veio para abrir essa porta nesse relacionamento com o Espírito Santo. Em João 14 descreve isso muito, muito especificamente, mostrando a habitação do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, nos preparando para a habitação e nos conduzindo à plenitude do Pai pelo Espírito Santo. Então, nessa minha experiência toda, e a gente como cristão, você sabe que existe um peso muito grande nas nossas experiências com Deus. Mas, além disso, como que você sustenta uma vida no Espírito Santo? Como você sustenta a sua vida no relacionamento com Jesus Cristo? Eu acho que esses pontos são importantes, porque é o dia a dia, né, a experiência ela é maravilhosa, você recebe, mas ali fala da experiência de Jesus Cristo. No batismo, o Espírito Santo veio, e ele fala que logo o Espírito Santo o impeliu. Ou seja, o Espírito Santo ele vem e ele nos faz mover em passos em Deus. E é interessante destacar isso, porque Jesus não veio, logo ele recebeu o Espírito Santo, ele não tinha uma agenda própria. Falou que o Espírito Santo o impeliu e o conduziu ao deserto. Então, nós vamos, da mesma forma, o Espírito Santo ele nos impele, é ele que
que nos dá essa força motriz e vai nos conduzir a outros passos em Deus. Então, meu interesse maior é como nós nutrimos, então, a nossa vida com o Espírito Santo que nos foi dado. Numa experiência de batismo, numa experiência com os dons, de falar em línguas e na própria adoração em espírito, como que nós nutrimos e fazemos essa experiência expandir.